Doutora Fernanda, o tema de hoje é o seguinte, né? É o cálculo, né, da aposentadoria para as pessoas, principalmente que estão se aproximando desse momento tão especial, tão justo, né, e tão necessário. E nós já tocamos sobre esse assunto, mas eu gostaria que a senhora abordasse novamente a questão do cálculo da aposentadoria para a pessoa. Cálculo não de tempo, né, de contribuição, mas cálculo financeiro, doutor. Como é feito isso? Tá, vamos lá. Isso é importante as pessoas terem uma consciência, por quê? Porque entre as regras, hoje nós sabemos que são 5 regras de transição, mas dentre essas regras, existem 5 formas de cálculo. Ou seja, as regras elas são diferentes nos requisitos, naquilo que precisa ser preenchido para solicitar, mas também elas são diferentes na estrutura, na forma do cálculo para se chegar no valor da aposentadoria. E aqui a gente tem regras em que o cálculo tende a ser mais vantajoso e regras em que o cálculo costuma ser um pouco mais prejudicial. Por isso que é importante a pessoa planilhar, saber, na verdade, através dos cálculos, qual é a melhor aposentadoria para ela. Não necessariamente aquela que vem primeiro, mas aquela que ao longo da sua vida vai te dar o maior retorno financeiro. Então, explicando um pouco melhor, isso já é um tema já há bastante tempo discutido, mas para a gente ter uma ideia, são assim, dessas 5 regras, 3 dessas regras, elas têm o cálculo em que o cálculo é feito uma média das contribuições da pessoa de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, um dos componentes do cálculo, não é o resultado final do cálculo. Então, não é o último mês, o último ano do trabalho da pessoa, dos pagamentos, e sim uma média a contar de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Julho de 94, porque foi a data que surgiu o Plano Real. Então, a lei determinou dessa forma para esse cálculo resultar apenas no valor real, na moeda real. Essa é uma parte, essa parte vai para todas as regras, para essas 5 formas de calcular a aposentadoria. Mas as diferenças entre elas estão no quê? 3 das regras, elas trazem um cálculo de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar. 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, a gente parte do início de 60%. Para quais regras? Aposentadoria por idade, aposentadoria de pontos e a tempo de contribuição e idade mínima. Ou seja, se uma mulher for se aposentar por idade e ela tiver apenas 15 anos de contribuição, ela vai ter, o cálculo dela vai ser 60% da média dela, da média que se chegou ali. E aí, se for tendo mais anos, vai ser mais 2% para cada ano que ultrapassar essa margem, 15 e 20. Para essas 3 regras. Agora, tem 2 regras que o cálculo não é o 60%, e sim o cálculo é 100%. Quais regras são essas? A regra do pedágio de 50% e do pedágio de 100%. Nessas 2 regras, então, a gente tende a ter uma média um pouco melhor, porque ela já parte do 100% e não do 60%. Mas também tem peculiaridades. Por exemplo, no pedágio de 50% é a única regra que traz o fator previdenciário. Então, ela é uma regra que o cálculo é o 100%, que é uma coisa boa, mas tem o fator previdenciário, que é um redutor, que acaba diminuindo bastante o valor da aposentadoria. Então, essa regra tem algo bom, mas tem um contrapeso, algo ruim. Agora, já o pedágio de 100% costuma ser uma das melhores regras, em que o cálculo é 100% da média e não tem o fator previdenciário. Por isso que é importante a pessoa fazer todos os cálculos para ela saber quando vai chegar a sua aposentadoria primeiro, mas também qual é o maior valor do benefício para ela. E aqui, já atrelando ao tema, lembrando que a gente comentou que cada regra também tem requisitos e critérios prontos. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do pedágio de 100%, que é uma regra
que costuma ser a regra de maior valor de benefício, um valor mais elevado. Mas precisam ter requisitos. Então, o homem, para se aposentar nesta regra, pedágio 100%, ele tem que ter 60 anos de idade e a mulher 57. E pagar, continuar trabalhando o tempo adicional que faltava para completar a aposentadoria lá em 2019. Exatamente 100% daquilo que faltava. Então, por exemplo, se um homem tinham 33 anos de contribuição, faltariam para ele chegar nos 35. Não, desculpa, vou inventar, inventei errado aqui. Se o homem tivesse 30 anos de contribuição para chegar em 2019, para chegar nos 35, faltaram 5 anos. Pedágio de 100% é pagar exatamente igualzinho ao que ele faltava. Então, faltavam 5, ele vai ter que trabalhar mais 5. Então, ele teria que trabalhar mais 10. Tá? Nesse exemplo, se o homem se aposentaria com 40 anos de contribuição, cumprindo assim o pedágio e tendo 60 anos de idade. Então, aqui uma breve explicação, mas cada regra vai precisar do requisito próprio para solicitar e os segurados têm que prestar atenção também nos valores, porque os cálculos são diferentes entre todas as regras. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma dúvida frequente também. Muitas vezes o trabalhador ele quer complementar a sua contribuição no caso dele ser funcionário, um empregado, um colaborador. Existe essa possibilidade, doutora? Tá. Seria como se fosse um vínculo, um trabalho concomitante, em que vai ter um emprego e aquela contribuição e ele fazer um recolhimento a mais para gerar um valor maior naquele mês de aposentadoria. Claro que aqui a gente tem que verificar, por exemplo, essa pessoa já recebe o teto, então não faria sentido ela complementar para aquele período em que ela já tem esse valor pago pela empresa no maior valor. Agora a pessoa tem um empregado, ele tem um trabalho e ele que gostaria de fazer por fora, aumentar a sua renda. Ele pode pegar um carnê e fazer um pagamento também para gerar esse aumento no valor da aposentadoria. Isso é considerado, então? Ele vai ser considerado, só que tudo isso precisa ser analisado. Qual a forma com que ele vai contribuir, se ele de fato é um autônomo, tem uma prestação de serviço, se ele não tem, para gerar aquilo que for mais viável para ele. Agora, sim, o que ele não vai somar 2 anos, do mesmo período que a gente está falando aqui, nesse exemplo, de contribuições concomitantes. Quando se tem contribuições concomitantes, os valores são somados. É o mesmo caso de uma pessoa que tem 2 empregos, 3 empregos. Hoje em dia se soma o valor de todos os empregos para chegar no valor da remuneração, da contribuição daquele mês específico. Antigamente era feito um percentual, não era a soma. Então, se um trabalhador recebe um salário mínimo em uma empresa e tem um segundo emprego, recebe mais um salário mínimo, hoje em dia é somado esses 2 e a contribuição dessa pessoa é em cima de 2 salários mínimos. Antigamente, na legislação, era apenas um percentual. Então, tinha a atividade principal, que era a atividade que a pessoa trabalhava há mais tempo, estava lá há mais anos, e a atividade secundária tinha uma fórmula matemática que aplicava apenas o percentual. Então, não ia a integralidade das 2 remunerações. Isso a lei modificou e hoje em dia já é permitido que some todos os períodos. Então, aqui seria mais ou menos, claro que precisaria analisar o caso específico certinho, se tem algo que, ali no CNIS da pessoa, que teria algum prejuízo para ela fazer isso ou não, mas se não tiver, cairia nesse caso de que vai somar as contribuições. E lembrando que uma contribuição da própria pessoa, às vezes ela não tem muito interesse, porque a própria pessoa vai fazer uma contribuição para ela ter uma aposentadoria mais elevada, essa contribuição tem que ser na alíquota de 20%. Porque as contribuições de 5% e de 11% nessas alíquotas, elas só dão direito à aposentadoria de um salário mínimo e por idade. Ou seja, alguém que pretende ter uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, necessariamente tem que pagar a alíquota de 20%.
Então, se a gente está falando de um trabalhador, ele está registrado na empresa, o desconto dele é normalmente 8%. Ali tem uma tabela que vai especificar exatamente o desconto. Mas, normalmente, vou trazer uma base. E o trabalhador, o empregador, vai recolher 11%. Então, vamos lá. O próprio desconto da pessoa não é tão elevado o que tira dela. Agora, se ela vai ela própria contribuir, lembrando que aquele valor que ela queira, a base em cima do qual ela vai contribuir, ela vai ter que contribuir por 20%. Então, normalmente não é muito comum alguém que trabalha querer a própria pessoa custear um valor mais elevado, porque ela não tem esse encargo que sai do próprio patrão, do próprio empregador, essa contribuição. Na verdade, ele só retém o valor, esse valor é retido do funcionário, do próprio trabalho dele, mas ele não tem ele próprio que tirar o valor. Então, na maioria dos casos, eu não costumo verificar muitas pessoas. Um ou outro até acaba perguntando. Mas, via de regra, as pessoas costumam fazer um planejamento previdenciário, ou seja, tentar elevar o valor da aposentadoria quando elas já não estão mais no emprego. Ou se elas saem, ou elas estão contribuindo por conta. Porque quando elas estão no emprego, a contribuição já vem descontada, então elas acabam, a maioria dos casos que eu vejo, acaba deixando pelo próprio valor em que já é pago. Perfeito, perfeito. Ótimo. Tudo esclarecido, doutora.